Mas vamos lá, Bruno. Olhem só. O que é que esse episódio todo mostra de forma muito clara, e a gente precisa dizer isso de forma muito clara. A família Bolsonaro, mais especificamente Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, estão utilizando de chantagem pública internacional. Estão sendo usados, Bia. Bruno. Você acha que esse povo tem força com o Trump, Bia? Bruno, vamos lá. Não, sério mesmo. Vamos lá. Ainda que não tenha. Trump quis dar uma arreada em Lula e eu sou Bolsonaro, essa é a verdade. Tudo bem, Bruno. Tanto que essa foi a minha percepção inicial. A minha percepção inicial era que era de fato só isso. Tanto que na entrevista com o Rogério Marinho, que ele estava aqui presente, o meu comentário foi sobre a questão do BRICS. Por exemplo, cadê que aparece Eduardo Bolsonaro dentro da Casa Branca? Cadê que aparece Eduardo Bruno, Bolsonaro? Tudo bem, mas vamos lá. Com o Trump, com o vice-presidente, não aparece. Agora o que é que Trump fez? Peraí, esse doidinho aí tá conversando potoca demais, esse presidente do Brasil. Eu vou dar uma pancada, aí o que é que ele botou na carta? Bolsonaro na carta. Tá, mas vamos lá. A Europa foi uma taxação, salvo engano, perto de 30%. O Japão, 25%. Isso está em vigor com prazo para iniciar também em 1º de agosto. Então, Trump, por mais que tenha essa questão toda envolvendo os outros países, nos outros ele não trouxe esse viés. Aqui no Brasil trouxe, porque para ele interessa assumir isso. E, Bruno, mesmo que não tenham acesso publicamente, o que é dito. Inclusive, um parlamentar do Brasil falando em porta-aviões, trocando aqui. O Eduardo Bolsonaro chegou, inclusive, a dar de ombros por os empregos que iriam se perder, porque o objetivo dele é livrar o pai. E o nome disso é sequestro. Você pega a economia brasileira, coloca ela como refém para salvar e cobra como resgate, ô pai, a gente está falando de um prejuízo bilionário e um prejuízo pessoal e humano de tantos e tantos empregos, porque alguém está querendo salvar o pai de uma acusação que é justa. Principalmente. E ainda que a acusação não fosse justa, não caberia alguém se locupletar de comemorar e de incentivar ainda mais sanções contra um país inteiro para salvar o pai. Então, o que a gente está vendo aqui é uma inversão absolutamente completa de tudo que é lógico e razoável. Então, Bolsonaro está sendo julgado, você pode questionar os excessos, você pode... inclusive, cabe o questionamento sobre os excessos. O que não cabe é você querer que outro país interfira naquilo que a gente tem de mais importante, independente do governo, que é a soberania nacional. Para finalizar, aliás, Suzy pode querer opinar ainda, né? Para finalizar, vou ser bem didático. Eu não defendo Eduardo Bolsonaro. Eu critico Eduardo Bolsonaro. Agora, se você se sente impotente completamente em todo o curso de um processo que já dura anos, e que a sua defesa não serve de nada, você já não tem seus direitos políticos por causa da reunião com o embaixador. Porque você desacreditou o sistema eleitoral. E quantos desacreditaram o sistema eleitoral e não foram condenados a nada? Quantos? Aí agora a esquerda se empodera dizer que um parlamentar brasileiro está prejudicando o Brasil. E a mal condução do país? E a mal condução do país? E a brincadeirinha do nosso presidente de continuar fazendo troça de uma crise dessa, como fez no Chile, dizendo que não existe guerra tarifária ainda porque ele não quis fazer guerra, como se ele fosse alguém, como se a gente tivesse um papel relevante na economia mundial. Um papel irrelevante? Relevante. Lula, em vez de estar distensionando, ele só tensiona ainda mais. Agora, o principal fator, se você se sente impotente de cabo a rabo, e se você não pode contar com ninguém porque tudo conspira contra você, o que é que você vai fazer? Destruir um país. Não. Eu estou dizendo em qualquer situação. Na opinião deles e na visão deles, apesar de eu fazer crítica a isso,
ele não está destruindo o país. Aí é na sua visão. Perfeito. Aí é na sua visão. E em quem vai ser prejudicado, né? Na visão deles, e aí tem quem acredita e precisa ser respeitado, ele está defendendo a democracia, não precisa, a liberdade não de expressão, a liberdade de expressão. Fortemente disso, Você Bruno. discorda. E eu discordo em grande parte. Mas na cabeça deles, não. E isso precisa ser analisado também, Bea. Não é só o nosso olhar. Bruno, eu entendo o que você está dizendo. E em 99% das oportunidades, Bruno Araújo, eu concordaria nós com estamos você. vivendo um processo completamente desequilibrado. Bruno, se você for Até levar... você concorda nisso. Bruno, se você for levar, por exemplo, isso em consideração... Eu não levo, esse Bea. mesmo discurso, eu não mas levo. você está trazendo como argumento, eu você estou leva, dizendo Bruno. que tem quem veja dessa forma e precisa ser respeitado. Porque, da mesma forma, foi visto um juiz que virou ministro do ex-presidente, um juiz que julgou e tirou o indivíduo da disputa presidencial. Uma outra coisa, você dizer que o Brasil é irrelevante... Bruno, na economia, o Brasil é a 10ª economia do mundo. É um dos maiores mercados consumidores do mundo. O Brasil não é irrelevante na economia mundial. O Brasil, Bruno, para os Estados Unidos, nessa queda de braço, os Estados Unidos substituem rapidamente tudo que a gente fornece. Não é simples Só assim. Quem perde é a gente. Tá aí os dados de hoje. Mas não é simples assim. Existem produtos específicos que eles importam 70%, como é o caso da laranja. Laranja, café e aço. E o café consegue Os Estados Unidos substituem café e aço em 1 minuto. O problema se tornaria laranja. Fora a carne. Fora a carne também. A carne substitui no instante. Inclusive, a indústria americana de carnes está batendo palma. Óbvio. E pedindo que Trump... porque os preços vão subir. O cidadão americano... E pedindo que Trump... Bota para 100%. Lógico, não é 50%. Para quem produz lá dentro. O problema deles lá hoje, de imediato, seria só a laranja. Só. O aço conseguiria substituir, o café conseguiria substituir e a carne também. Agora, tá aí os dados. 175 bilhões no PIB nós podemos perder nos próximos 10 anos com tarifas de Trump. O que é que o governo brasileiro está fazendo? Informação do responsável pela comissão que está realizando as negociações, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele deu entrevista, inclusive, hoje pela manhã, apontando que existe uma negociação pelos canais oficiais e essa negociação está avançando. Em que ponto ela está, nós não sabemos, porque essa negociação está acontecendo de maneira interna. Bora voltar agora para o ministro Sérgio Moro, que Bruno Araújo usou no comentário dele aqui. Sérgio Moro condenou. E falaram que ele usou de todos os artifícios para condenar. Sérgio Moro condenou algum inocente? Tinha algum inocente? Qual a sua crítica em relação ao processo do Bolsonaro? Só um minutinho que eu não concluí. Quem foi condenado por Sérgio Moro reconheceu ou não que roubou? Que desviou? Não acabei não. Sérgio Moro foi a segunda instância. A segunda. Todos eles foram condenados anteriormente. E foram condenados posteriormente. Foram condenados todos em 3 instâncias. Todos. Bolsonaro teve direito a isso? Quando esse processo começou com Bolsonaro, Bolsonaro não era mais presidente da República. O senhor Alexandre de Moraes usou o artifício para colocar ele direto no STF juridicamente. E não dá direito à defesa. A imprensa sabe muito antes de todas as acusações do que a própria defesa do, como eles chamam, do paciente. Todo mundo sabe. A defesa vai lá e apresenta sem defesa. Serve para quê? Para advogado levar carão ao vivo. Na tribuna, no púlpito, na comissão. É totalmente desequilibrado.